Eu sei que vocês querem saber do submarino, né? Ah, e o submarino? Eu tô vendo aqui um monte de gente falando, e o submarino? O que aconteceu? E o submarino? Então é o seguinte, galera. Ontem, junto com o Paulo Cassella aqui, nós falamos do submarino. O submersível, na verdade, né? Ele não é nem considerado um submarino, né? Falar que lá é um submarino não é, né? É um submersível, né? Ele foi lá ver o Titanic, 3.800 metros de profundidade. Isso a gente chama, na exploração de petróleo, águas ultra profundas. É um ambiente muito complexo, muito hostil, terrível de se trabalhar, de fazer qualquer coisa. E aí, hoje de manhã, eu vi a notícia e falei, agora não tem jeito, cara, agora eles vão achar. Por quê? Existem 2 ROVs, para quem não sabe o que é ROV é a sigla para Remote Operated Vehicle, ou seja, veículo operado remotamente. É um robô que ele vai descendo, você fica controlando ele lá com um joystick, lá numa sala, e ele vai descendo e faz várias coisas legais. Na indústria do petróleo é muito usado. Quase toda plataforma tem um ROV que faz a manutenção e coisas do tipo. E tem 2 que são muito famosos no mundo. Eles se chamam Victor 6K e Odisseu 6K. Por que eles são famosos? Porque eles aguentam 6.000 metros, 6 quilômetros de profundidade. Por isso que eles têm esse 6K no nome, entendeu? Ou seja, 3.000 para eles, cara, fichinha, entendeu? São os ROVs, muitos deles mergulham lá na Fossa das Marianas, em coisas desse tipo. E aí, qual que é a outra vantagem deles? Eles são equipados com câmeras 4K. Então, cara, aí não tem jeito, cara. Se tiver qualquer coisa, ele vai ver. E desceram o Odisseus e o Vitor, desceram os 2, tá, galera? E o Odisseus acabou descobrindo o que a gente chama de campos de detritos, né? Ou seja, ele descobriu lá os pedaços do submersível que muito provavelmente implodiu, tá? Implodiu. Como a gente falou ontem, né? O problema do oceano é que a pressão é muito alta, muito alta. E se você não tem um negócio que seja bem feito, bem equipado e tudo, vai ser amassado igual uma latinha de refrigerante. E foi isso que aconteceu. Sim. Né? A cada 10 metros aumenta 1 ATM, né? Que eu falei ontem aqui, o pessoal me corrigiu, acho que é isso mesmo, né? A cada 10 metros, 1 ATM. Então, imagina, né? A pressão que isso aí tem que aguentar. Enfim, o robozinho desceu lá, cara, e não tem jeito. Ele desce, ele acha e ele achou mesmo. Coloca aí o site, Cris. Esse robô é dessa empresa aí, Pelagic Research System, que chama. E aí é o robôzão, aí é o robô, ó. Isso aí é a imagenzinha dele, ó. Tá vendo? Esse aí é o robô, o Odisseus, ó. Nem parece um robô, né? Mas é. Ele tem tudo isso aí. Por que ele tem toda essa carapaça aí? Para aguentar a pressão. Por isso que ele vai a 6.000 metros de profundidade, tá? Tem a sala de controle dele ali, ó. Coloca ali pro pessoal ver. Tá aí, ó. Tanto que é um navio, né, que leva ele, um navio específico que chama Horizon Arctic, que leva ele. E esse robô aí, ele já foi muito usado na indústria do petróleo pelo seguinte: existe um tipo de levantamento que a gente faz, que a gente tem que espalhar cabos no fundo do mar para poder fazer a aquisição de dados. E quem espalha o cabo? Esse cara aí. Então esse cara aí, ele é muito usado, numa técnica que chama Ocean Bottom Cable, que são cabos espalhados no fundo do mar. E ele faz essa operação. Então, cara, com esse robô aí, não tinha, e ele foi lá e achou, e chegaram à conclusão que implodiu. Algumas coisas estranhas que estão falando. A primeira, por que a NASA... É terrível, né, cara? Dá até vergonha de falar isso. Tomara que a NASA não ouça isso. Por que a NASA não foi atrás dos destroços? O que a NASA tem a ver com isso, cara? O que a NASA tem a ver com isso? Nada a ver, né? A NASA virou desculpa para tudo, né? Desde comportamento do ser humano para alguma ação específica, até para socorrer o mundo, a humanidade de alguma forma, né? Como se fosse tarefa, função dela fazer alguma coisa do tipo, né? Exatamente. Então a NASA não tem nada a ver com isso, cara. Então, o que a NASA vai fazer lá? E outra, a NASA ela tem telescópios. Telescópio funciona com luz. A única coisa que não tem lá é luz. Então, mesmo se ela tivesse o telescópio mais poderoso do mundo e apontasse para ela, não ia ver nada, cara. Mais ou menos ali a uns 30, 40 metros de profundidade, depende, logicamente, né?
já é um breu total o oceano, tá? Então não tem nada para ver. Então não tem nada de NASA, cara, nada disso, esquece isso, a NASA não tem nada a ver com isso, não é o Triângulo, muita gente fala, é o Triângulo das Bermudas ali e tal, não tem nada Triângulo das Bermudas, cara, o cara fez uma latinha e quis enfiar ela numa pressão que ela não ia aguentar, enfim, é isso que aconteceu, tá? É tudo CGI. É tudo CGI. Vai lá, pergunta pra família dos caras se é tudo CGI. Assim que eles vão te falar se é tudo CGI. Então é isso aí. Então o Odisseus, esse robozão aí, maneiríssimo, foi lá e matou a charada e descobriu o que é. Deixa quieto. Então tá lá, ó, ele anda no C-17, que é aquele aviãozão lá. O bicho é pesado pra caramba, pesa toneladas, tá? Mas é por isso, né? Porque ele tem que aguentar toda a pressão ali. E agora já deve ter até ido embora, porque a agenda desse robô aí também ela é super apertada, que são pouquíssimos, tá? Que fazem esse tipo de trabalho que esses caras fazem. E o que vocês acham de tudo isso aí? Primeiro desse tipo de turismo, porque tem esse turismo, né? É um turismo, né? Tem a galera que paga pra... só uma outra coisinha de vocês falarem. Um dos caras que estava ali, se vocês irem na página do Vitor Espanha, um dos caras que voou com ele na Blue Origin. Ele é um cara que costuma... Acho que ele já tinha mergulhado ou perto, alguma coisa assim. Ele faz esses mergulhos aí de altíssima profundidade. Ele tinha ido para o espaço com o Vitor Espanha, tá? Então tem tudo isso aí. Beleza? O que vocês acham desse tipo de turismo aí? Vocês fariam? Vocês iriam? Primeira coisa. Não. Não? Não iria, e eu acho que deveria fazer outro tipo de coisa, né? Como, por exemplo, ajudar mais a humanidade com questões climáticas, e eu estou aqui para falar sobre isso. E eu vi um vídeo muito interessante na internet de um cara comparando isso com refugiados, né? No Mediterrâneo. E eu acho super válido você colocar essa parte, porque as pessoas estão sempre migrando para ter uma melhor qualidade de vida, né? Eu vou dar um exemplo. Minha professora, a Julian, ela é doutora em refugiados. E ela disse assim, eu estudo os refugiados minha vida inteira e pela primeira vez na minha vida eu estou vendo refugiados parecidos comigo, né? Ela é da Escócia e ela é loira, do olho azul, pele bem branca. E aí ela falou dos refugiados da Ucrânia e tudo mais. Sim. Sim. E aí ela deu essa comparação, que agora, no cenário político internacional, os refugiados estão tendo muito mais, né, diferença. Tipo, se eu sou branco da Ucrânia, eu tenho mais preferência do que alguém, por exemplo, do Afeganistão. Tá tendo uma divisão de classe dentro dos refugiados, é isso? Sim. Caramba! Sim. E para quem nunca ouviu esse termo, refugiados, eu vou só dar um exemplo. Existe migrante, que é, por exemplo, eu migrei à Inglaterra, né? Então, nas condições legais do país. Existe o imigrante, que é uma pessoa que migra, mas não está nas situações legais do país, nas leis. Tem o asilo político, por exemplo. Deixa eu pensar. Eu sou uma pessoa homossexual que vive num país muçulmano, minha vida está em perigo, então eu sou um asilado político em algum país. E tem o refugiado, que é uma pessoa que migra de um lugar para o outro, né? Ele é forçado. E falando nisso, né, pegando o meu assunto, que é mudança climática, tem os refugiados climáticos. Isso que eu ia falar. Sim, exatamente. Que são os refugiados do futuro. Por quê? Porque, por exemplo, existe Bangladesh. Bangladesh tem uma população parecida com a do Brasil, né? E o nível deles tem regiões abaixo do nível do mar e regiões no nível do mar também. Então, o nível do mar está subindo 1 ou 2 centímetros por ano, e isso vai fazer diferença no futuro, sabe? E eles são pessoas propensas a sofrerem no futuro, o pessoal de Bangladesh. Então, esse é um assunto que deveria ser discutido, né, agora, e é um assunto para o futuro. Então, são os refugiados climáticos. Eles são forçados a migrar por conta do clima. Entendi. Isso mesmo.
O pessoal também tá falando aqui como que eles morreram. Galera, eles morreram instantaneamente, tá? Então não teve até um negócio, né? De todas as mortes ali que eles poderiam sofrer, poderiam morrer com falta de ar, um monte de coisa, eles morreram de forma instantânea, tá? O pessoal tá falando, como que eles morreram, como que eles morreram? Tá, morreram de forma instantânea, tá? Então não devem ter sofrido nada porque foram esmagados, tá? O pessoal tá falando, deve ter entrado água antes e tal, mas é um negócio, cara, não tem esse tempo, não. E você, Douglas, iria num negócio desse? Bom, sabendo dos riscos em potencial, né? Eu não arriscaria minha vida por uma curiosidade tão pequena, sinceramente. Mas é aquela coisa, né? A gente sabe que um turismo desse nível é para pessoas realmente de alto calibre financeiro. Então, para quem consegue se dar esse luxo e acha que isso é importante na vida, um sonho para se realizar, vai em frente. Mas aí tá as consequências, né? Principalmente se não agir com certa responsabilidade. O pessoal tá falando assim, mas não rola um turismo remoto pro robô, mas aí não satisfaz o cara. O cara tem que estar ali, entendeu? Eu falei ontem, cara, eu não discuto o que o cara gosta. Eu gosto de coisa que eu falar, cara, vocês vão sair tudo correndo. Mas o cara quer ver o navio naufragado, cara. E eu com isso, é o gosto dele. Deixa ele ver o Você iria? Eu jamais, cara. Eu não vou em nada disso, nem pro espaço. Eu fico aqui, cara, na terra, quietinho, bonitinho, só olhando, viu? Fala, um telescópio já é suficiente, né? Telescópio pra mim já mata minha curiosidade num nível assim muito, muito grande.